Boa noite. Eu me chamo Adriele, mas todo mundo me conhece mais como Drica. Tenho 24 anos. Sou mãe da Valentina e da Bela. A Valentina tem 3 anos e a Bela tem 1 aninho. E participo desse grupo de oração desde os meus 13 anos. Então, para quem chegou agora, há pouco tempo, esse é o nosso grupo de oração, João Paulo II. Sinta-se à vontade, todos que chegaram agora. Não sei se vocês estão percebendo, aqueles que estão vindo já faz um tempo, ou aqueles que começaram a vir agora, em que o nosso grupo ele está falando sobre a misericórdia, não é? Já faz uns 3 grupos de oração que a gente está falando sobre a misericórdia. E por quê? Porque o nosso Papa Francisco, ele intitulou esse ano, ele deu este ano de 2016 para a misericórdia. E no início do ano, quando eu comecei a rezar, todo ano eu inicio o meu ano rezando para ver o que o Senhor quer de mim para aquele ano. E quando eu fui rezar, eu sou muito apaixonada pela misericórdia, amo muito a misericórdia, sou devota da misericórdia. E quando eu fui rezar para o meu ano, o Senhor falava muito sobre isso, que era para mim me grudar na misericórdia, ficar com o Papa, fazer aquilo em que o Papa estava nos convidando, em viver este tempo da misericórdia, em viver isso. E eu comecei a procurar, desde o início do ano, coisas sobre a misericórdia de Deus, o que era a misericórdia, o que o Papa queria nos trazer como isso, como essa misericórdia. O que o Papa, porque eu penso assim, que a gente quando reza, a gente já sente a presença de Deus e já escuta a voz de Deus, Eu fico pensando o Papa, ele escuta totalmente a vontade de Deus. É Deus falando totalmente para o Papa. Então eu fiquei mesmo encucada com isso. O que Deus quer com isso? O que Deus quer com a misericórdia? O que Deus quer? E comecei a procurar muito. E uma das entrevistas em que eu vi, em que algumas jornalistas e coisas perguntaram para o Papa, e na encíclica dele também explicando sobre, a carta dele explicando sobre a misericórdia, a catequese sobre a misericórdia, ele falou uma frase em que para mim selou tudo, e eu comecei a entender o que Deus queria para esse ano. Através de uma frase em que ele falou assim, a pessoa perguntou para ele, Papa, o que o Senhor quer com a misericórdia? Por que a misericórdia esse ano? Por que Deus quis a misericórdia esse ano? E o Papa falou assim, porque esse ano é um ano santo, é o ano da salvação. E isso me impactou quando eu li, me impactou. Por quê? Porque eu olho, tá tanta coisa errada, Tem tanta coisa errada. Se a gente olha para a nossa família, quantos não estão aqui, Se você for parar para pensar, quantos da sua família está aqui? É minoria, não é? É minoria, porque a maioria não está aqui na presença do Senhor. Ainda não descobriu essa salvação. E eu tomei posse dessa frase que o Papa falou, que esse é um ano de graça, é o ano da salvação. É o ano da salvação. E eu quero essa salvação para mim e para os meus irmãos. E para a minha casa, para a minha família, para vocês, para os participantes do grupo. É isso que Deus quer. Deus quer nos salvar. Deus quer nos tirar da onde nós nos encontramos, daquilo em que nós estamos fazendo, do pior, do mais humano em que nós somos, e Ele quer nos dar a salvação. O que é essa salvação? É a busca da santidade em que o Wagner dizia. No momento em que tu sente essa salvação, em que tu é salvo, que tu sente a graça de Deus, irmãos, não existe tu sentir a graça e não buscar a santidade. São coisas juntas. São 2 coisas juntas. Se você ainda não tem buscado essa santidade, não busca essa santidade, é ruim o que eu vou lhe dizer, mas receba com amor. Você ainda não sentiu o verdadeiro Espírito Santo de Deus. Não sentiu.
Porque no momento em que você sente o mesmo Espírito Santo em que lá os apóstolos sentiram, lá em Atos 2, se você quiser ler em casa, em Atos 2, quando eles sentem o Espírito Santo, tudo é renovado. Eles saem de dentro para pregar, para falar para o povo. Todo aquele medo em que eles estavam sentindo depois da morte de Jesus, que eles estavam com medo de também serem mortos, tudo foi por água abaixo. Por quê? Porque eles sentiram o verdadeiro Espírito Santo de Deus. E se você ainda não busca esta santidade, é porque você ainda não sentiu o verdadeiro Espírito Santo de Deus. Mas te dando essa notícia, eu ainda quero te dar uma melhor. Hoje, em nome de Jesus, você vai sentir o verdadeiro Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, ele me falando sobre essa pregação, ele me falava muito sobre Atos 2, sobre esse Espírito Santo. E eu relutei muito até chegar aqui, porque não tem nada a ver com o tema da minha pregação. E quando a Lili começou a falar, a Lili que estava falando sobre a oração em línguas, eu disse, Senhor, só faltou me dar na cara, porque é isso. A gente só consegue viver a misericórdia e experimentar a misericórdia, e só vai conseguir experimentar a graça do ano da misericórdia no momento em que nós sermos completamente batizados no Espírito Santo. Mergulhado no Espírito Santo. Porque senão você não consegue. Você não vai experimentar a grande graça. Irmão, se eu pudesse, eu não tenho palavras para dizer, o João, que é o meu marido, eu falando para ele das coisas que eu estava lendo da misericórdia, e ele dizia para mim, mas eu vou ter que ler porque tu está me deixando louco com isso. Mas é muito louco. É muito louco. Se você lê sobre a misericórdia, você se apaixona. Você não tem noção o que o ano lhe espera. Você sabia disso? Você não tem noção do que é o ano da misericórdia na sua vida. Você não tem noção. Porque se você tivesse noção, meu irmão, você largava tudo. Largava tudo e vivia só para Deus. Largava tudo. Porque o ano da misericórdia, ele promete na sua vida. Ele promete. Diz para a pessoa que está do seu lado. Ele promete. O ano da misericórdia, ele promete. Ele é promessa. Então, eu queria te convidar a pegar a palavra em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. O tema da nossa pregação hoje é obras de misericórdia espirituais. Na semana passada, a Dani, quem veio na semana passada? Muito bem. A Dani, ela pregou semana passada sobre as obras materiais, não é? Corporais, que fala sobre a caridade, sobre, tu vestir o irmão, que tu estás vestindo Jesus, tu dá alimento para o irmão, tu está alimentando Jesus. Estas obras em que nós podemos pegar, em que nós podemos ter atitudes em fazer, obras corporais, tá? E hoje nós iremos falar sobre as obras espirituais. O que é essas obras espirituais em que o Papa nos aconselha em fazer? Porque assim, no momento em que você começa a procurar sobre o que é o ano da misericórdia, ali começa a ter várias instruções em que o Papa nos dá de como viver, A nossa igreja, ela é rica. Ela não nos dá um tema, uma profecia que vai ao vento. Não, a nossa igreja, ela é feita pela rocha. Ela é feita na rocha. Nada que ela lhe manda fazer não tem fundamento, tudo tem um fundamento. Então, no momento em que o Papa intitulou esse ano da misericórdia, ali ele foi dando dicas de como a gente viver esse tempo. E uma das dicas e da instrução dele é essas obras espirituais. E lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retime. Pois que eu tivesse o dom da profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Palavra do Senhor. Essa palavra, ela fala sobre a caridade. Mas ela fala que nada adianta eu estar aqui na frente, eu ser profeta de Deus, se eu não olhar para o meu irmão. Né? Nada adianta eu viver rezando em casa, mas eu não rezar pelo meu irmão. De nada vai adiantar para o Senhor. E esse é o ano da misericórdia. E a Dani falava semana passada, sabiamente ela dizia, o ano da misericórdia é o ano da caridade. Misericórdia é caridade. É ter caridade do irmão. É se preocupar com ele. É olhar para o irmão, para aquilo que ele precisa. E quando eu estava estudando sobre essa pregação, eu me lembrei muito de um retiro, há uns 2 anos atrás, que o nosso grupo fez com o Ricardinho. E ele é um homem muito de Deus, um profeta. E ele falava sobre isso, ele disse assim, irmãos, o pastoreio, o cuidar do irmão não é em grande público. Não adianta eu estar aqui pregando, mas se eu não conheço a tia Beth, não conheço a realidade de vida dela. Porque todas as vezes em que o Senhor fez milagre, Ele foi naquela pessoa e disse, levanta, a tua fé te curou. Não era assim? Em muitos milagres e transformações de Deus, o Senhor olhava no olho da pessoa e dizia, a tua fé te curou. Ele não olhava para a multidão. Existem situações em que Deus faz isso, em que Jesus faz isso. Mas na grande maioria, ele vai no 1 a 1. No 1 a 1. Tanto que quando o Senhor caminhava, não sei se vocês vão lembrar dessa palavra. Quando o Senhor caminhava, por entre as multidões, era muita gente, muita gente. E ele estava caminhando e no momento ele parou e perguntou para os discípulos, quem encostou em mim? Quem encostou em mim? E os discípulos olharam, né? Eu fico imaginando a cara dos... Como assim, Senhor? Tem milhões de pessoas na sua volta, o Senhor pergunta quem encostou? É muita gente. Todo mundo encostou. E o Senhor disse, não. Teve uma pessoa que encostou em mim diferente. E ela foi curada. E daí logo apareceu, né, a mulher que foi curada. Então, o Senhor, Ele é assim. Ele é 1 por 1. Irmão, se você tem alguém aí que você está pensando em que precisa da salvação, em que precisa experimentar essa grande graça, irmãos, não é pelo Face, não é pelo WhatsApp, tá? Não é. É você ir lá na casa dele e perguntar, você está precisando de alguma coisa? Vamos rezar. Irmãos, eu adoro os meios de comunicação. Adoro. Mas o que ele tem feito com as pessoas é absurdo. Ele tem feito as pessoas ficarem sozinhas, unicamente vivendo no seu mundinho. É isso que ele tem feito. Às vezes você vai no restaurante, você olha uma mesa cheia, todos estão mexendo no celular. Todos. Às vezes você vai num lugar, está um casal jantando, é um no celular e o outro no outro celular. E às vezes ficam muito tempo. Tudo bem você ir lá dar uma olhadinha, não é problema, mas irmãos, tudo que é em excesso tem problema. Você tem que pensar naquilo que você está fazendo. Tem tomado muito tempo de você? Tudo que é em excesso não é de Deus. Não é. Então, se você precisa, se aquela pessoa precisa de você, é muito bom o WhatsApp para marcar, é excelente. Mas precisamos ir lá. Precisamos conhecer.
E no início do ano, como eu estava falando para vocês que eu rezava, o Senhor me chamou muita atenção para isso, para a caridade. Eu sou uma pessoa em que rezo muito, rezo mesmo. Eu amo rezar, desde quando eu me converti. Sempre fui uma pessoa de muita oração. A minha oração pessoal para mim é prioridade. Eu não vivo sem oração, não vivo, é o que me sustenta. E isso para mim é uma grande graça, porque quando eu recebi o Espírito Santo, esse foi o grande desejo do meu coração, que eu ficasse dependente da oração. E desde os meus 14 anos eu sou dependente da oração. Eu preciso. E quando eu fui rezar, o Senhor, Ele me corrigia muito sobre isso. Porque eu rezo na minha casa, eu rezo para os meus, rezo para as minhas filhas, rezo para os meus pais, para o meu marido, para as minhas situações. E o Senhor dizia muito isso para mim: como que você quer viver o ano da misericórdia, que é o ano da caridade, se você não tem rezado pelo outro? Se você não tem se preocupado com o outro? E naquele momento eu disse para o Senhor: eu quero então, Jesus. Me mostra como, mas eu quero. Irmãos, foi tão de Deus que eu rezei ali no primeiro do ano, assim, e na semana em que eu rezei, teve uma pessoa que me procurou para a gente rezar. E assim foi, um atrás do outro. Eu tenho rezado com muitas pessoas toda semana. Pequenas orações, terço, rosário. E tem sido uma bênção. E mesmo com 2 filhas, e quando o Senhor falou isso para mim, eu dizia para Deus: mas Senhor, eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma casa para cuidar. Eu tenho um trabalho. Como que eu vou fazer isso? E não tem sido nem um pouco pesado rezar com essas pessoas. Nem um pouco. Tem sido uma bênção. Porque eu tenho recebido em dobro tudo que eu tenho rezado com os outros. E é isso que Deus quer te convidar a fazer. A estender a tua mão para aquele que tem precisado de você. A rezar com aquele que você, às vezes, nem tem noção que está precisando de oração. Mas tem um ponto muito importante. Que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem, né? A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Se você não tem a oração, você não tem como rezar com o irmão, certo? Porque você não sabe rezar. Como que você vai rezar com o irmão? E hoje o Senhor quer mudar isso na sua vida, com o poder do Espírito Santo. Porque eu fico pensando lá em Atos, voltando para lá, quando Jesus morreu e os discípulos foram para aquele templo, eles estavam amedrontados. Eles estavam com medo, eles sabiam muito. Irmãos, vocês pensam que eles viveram com Jesus. Você tem noção disso? Que eles viram os milagres na frente. Eles viram acontecer. Eles encostavam em Jesus. Jesus era amoroso, Jesus abraçava eles. Irmãos, mesmo com tudo isso, eles estavam amedrontados. Eles estavam com medo de ser mortos também. Mesmo sabendo do poder que tinha Jesus. Mesmo sabendo. E quando veio o Espírito Santo, tudo mudou. Tudo mudou. Eles foram impulsionados a levar esse Espírito Santo de Deus para todas as nações. Para todos os lugares. E é isso que Deus quer de nós esta noite. Ele quer te impulsionar a rezar com o outro, a ser de Deus, a experimentar. Mas você só vai conseguir experimentando. Você só vai conseguir dar aquilo que você tem. Só assim você vai conseguir. E então eu queria te convidar a te levantar essa noite e a experimentar esse Espírito Santo. Sabe que quando os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, eles começaram a orar em várias línguas, como a Lili falava.
E as pessoas começaram a ficar com medo. A ficar com medo com aquilo. E na minha primeira oração, que foi o meu primeiro grupo de oração, em que eu experimentei o batismo do Espírito Santo, eu também senti muito medo. Porque a gente tem medo daquilo que é novo, né? É normal. A gente tem medo daquilo que é novo. Mas eu queria te convidar hoje a não olhar nesse momento, a não olhar para o irmão que está do lado, a não ficar com medo desse Espírito Santo, a não questionar o que Deus vai fazer, o que Jesus quer fazer com você. A única certeza que eu tenho é que Ele quer te dar uma vida nova. Uma vida nova. Ele quer fazer tudo novo na sua vida.